Deixa eu mostrar aqui a entrada.c, tá? O último tópico vão ser as estruturas, né, as structs, que eu já comentei, mas esse aqui é legal, tá? E eu vou começar nesse aqui fazendo o seguinte, vou começar compilando e executando, acho que vai ser mais didático. Então, esse arquivinho entrada.c que eu preparei, se eu compilar ele e daí mandar, não estou sabendo digitar a entrada, mandar executar, olha o que ele me fala, parâmetros incorretos, e ele me dá um exemplo aqui. Por que ele faz isso? Vamos ler lá para entender. Ele está verificando, olha, se argc é diferente de 2, ele imprime aquilo que a gente leu. Então quer dizer que o argc foi diferente de 2. Por que isso? Argc é um parâmetro que a função main pode receber aqui. Às vezes a gente usa a função main só com abre e fecha parênteses, né? Tudo bem, vai funcionar. Mas se eu quiser receber dados direto da linha de comando, tá? da chamada ali que executou aquele arquivo, eu pego o argc aqui como um counter, um contador de argumentos. Tá? No caso, olha como foi a minha linha de comando. A minha linha de comando para chamar o entrada só teve essa palavrinha, vamos dizer aqui, né? Só esse texto. Então ele só teve um argumento, que é diferente de 2, por isso que ele me deu esse aviso. Tá? Agora vamos tentar com um outro valor aqui. Ele sugeriu 15, eu sou teimoso, vou colocar 12. Agora eu tenho 2 argumentos e ele não caiu nesse mesmo aviso, né? Ele não deu problema. Vamos ver o que ele fez então. Ele detectou que eu tinha 2 argumentos, né? Um era o próprio nome do arquivo que eu estava chamando, o outro era o 12 que eu passei ali na entrada, daí ele não caiu aqui, e eu usei essa outra parte, né, que é importante, que são os vetores dos argumentos. Porque o jeito que essa entrada padrão funciona aqui é que o número de argumentos da entrada que chamou o meu executável vai estar aqui, e o argv ele é um vetor de ponteiros de char, ou um vetor de vetores, né? No caso um vetor de strings, vetores de caracteres. Isso quer dizer que em cada posição dele vai estar a string de um dos argumentos. E é isso que a gente observa aqui, olha só, printf no %s aqui, argv0 vai estar quem? A própria chamada. Vocês vão ver que, embora eu tenha escrito apenas isso, _entrada, quando eu mando ele imprimir, ele imprime a linha de comando inteira, quer dizer que tem algum intermediário aí que quando eu coloco _entrada ele coloca a linha inteira, porque ó, foi isso aqui que ele recebeu, tá? Foi isso aqui tudo que o sistema passou para o meu programinha, tanto que quando eu mandei ele imprimir o argv0, foi isso que saiu. Mas na sequência, o que eu fiz? Eu peguei o argv1, que eu esperava que fosse um inteiro, né? O meu programinha está esperando que seja um inteiro, usei a função a2i, né? Porque esse argv2 argv1, perdão, ele é uma string, né? O a2i aqui é uma funçãozinha que está no stdlib, se eu não me engano, e que ele converte caracteres ASCII, por isso que esse A aqui, então ASCII to para inteiros. Tá? Então ele interpretou o que eu recebi lá, como era um número, deu certo, e ele guardou no N. Tanto que aqui eu estou mandando imprimir um inteiro, né? 1%D, estou mandando imprimir um inteiro, armazenei no N, que era um inteiro, e ele de fato imprimiu o 12. Apreciem a diferença entre imprimir isso aqui, que é de fato uma string, e esse cara que já foi convertido. Então, isso aqui eu estou passando para vocês porque é uma coisa útil. Às vezes quando você está programando, você quer testar mais rápido e tal, você já coloca os parâmetros que você precisa nos seus testes, que você varia ali, na própria linha de comando, não precisa ficar colocando scanf para tudo. Tá? Agiliza alguns testes, saber usar isso aqui com facilidade. Tá? Dito isso, então, chegamos finalmente às structs, às estruturas, que era a parte final aí da nossa aula. E o que eu vou mostrar para vocês, eu vou ressaltar aqui, tá? Diferentes maneiras de declarar uma struct, porque a sintaxe para declarar a struct é um pouquinho esquisita, então eu acho que vale explicar com um pouquinho mais de detalhes isso uma vez na vida que seja, né? Aqui tem um monte de coisa comentada, a gente vai ir descomentando isso aqui para mostrar as maneiras diferentes de fazer as coisas, mas para começo de conversa, o jeito mais simples, e que eu não estou recomendando, só quero que vocês entendam, é aqui que eu estou construindo uma struct que não tem nome, como vocês puderam ver, então quando eu ponho o nome, eu ponho o mouse aqui em cima, ó, struct unnamed, então uma struct que não tem nome,
e eu declarei uma variável que tem essa estrutura, que tem essa organização. Essa struct ela tem dia, mês e ano, mas note que aniversário é uma variável específica que tem essa organização. Tá? O que vem depois aqui é uma variável, assim como se eu colocar int i, né, por exemplo, que é bem comum, int espaço i é uma variável do tipo inteiro. Aniversário é uma variável que tem essa estrutura aqui. Tá? Essa struct sem nome, mas que tem essa organização interna. E isso funciona. Tá? Se eu chegar aqui, olha, aniversário, ponto dia, receber 20, ponto mês, essa sintaxe, ponto e o nome do campo é o jeito de acessar os campos de uma estrutura que tem, né, essa variedade, daí eu mandar imprimir. Aqui, vocês vão ver que eu estou acessando, estou mandando imprimir exatamente aniversário, ponto dia, ponto mês e tal, vai funcionar. Vamos ver, inclusive, funcionando aqui. Vejam aqui que, olha, imprimiu corretamente. Dia 20, mês 10, ano 2010. Nada demais, como falei, sem algoritmos sofisticados nessa aula para dar uma variada, mas entrando mais nessas minúcias, né, da linguagem, detalhes técnicos e tal. Por que eu falei que isso aqui é para vocês entenderem o funcionamento, mas não recomendo fazer assim? Porque, em geral, a gente quer poder, a gente gosta de declarar mais de um tipo, né, mais de uma variável de um mesmo tipo, com uma mesma organização. É muito comum isso. Então, é muito mais conveniente, tá? Eu vou comentar isso aqui, que a gente dê um nome para a estrutura. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Vejam de novo detalhes da sintaxe. Tá? Em geral não é a parte que eu foco, mas essa é uma exceção. Aqui eu estou dizendo, olha, tem uma estrutura com nome data. Então veja que agora não é mais unnamed. É uma estrutura com nome data minúsculo que tem essa organização interna. Um campo para dia, um campo para mês, um campo para ano. E daí eu consigo declarar mais de uma variável. No caso aqui, aniversário e casamento, ambas são do tipo estrutura data. Né? Vejam que data não é o nome de um tipo em si. Essa que é a sutileza aqui. Data é o nome da estrutura. Então, esse parzinho aqui é o tipo da variável. Então, aniversário é uma estrutura, é do tipo estrutura chamado data. Casamento é do tipo estrutura chamado data. E o negócio vai funcionar. De novo, só para mostrar, se eu compilar aqui, reclamou que casamento não está sendo usado, eu só declarei lá para mostrar para vocês que daria, mas o ponto é que continua funcionando aqui, eu imprimi normal. No entanto, a gente ainda não declarou um tipo, que é o que é mais comum a gente fazer. E daí como que a gente declara um tipo? Tem duas maneiras. Tá? Uma delas é manter isso aqui. Então eu tenho esse struct data, uma estrutura chamada data, e daí eu ponho uma linha à parte que está falando, olha, typedef struct data data. Essa linha, apesar de curta, pode ser confusa. Como que eu recomendo que vocês leiam ela, né? Como que é a maneira de inserida? Estou declarando um tipo, typedef, estou definindo um tipo. Vai para o outro extremo, a última palavrinha é o nome do tipo, é data com letra maiúscula. Tudo que estiver no meio é o que é esse tipo. Então eu estou definindo um tipo que eu vou chamar de data com letra maiúscula e que é a estrutura data, a struct data. Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso declarar variáveis do tipo data, agora sem a palavra struct, e seria equivalente ao que eu fiz antes. Mas tem um outro jeito, mais compacto, embora esse aqui às vezes fique mais claro, né? Eu vou comentar isso aqui, os dois são equivalentes, por isso que eu não vou mostrar a compilação para os dois, não tem necessidade. Que é esse aqui. Tá? Fica tudo junto e misturado aqui, né? Vejam, se a gente ler por partes, fica claro, olha, estou definindo um tipo. Qual o nome do tipo? Data. E o que tem nesse tipo? Tudo que está aqui no meio. Então, eu estou aqui escrevendo, olha, tem uma estrutura chamada data com letra minúscula que tem esses campos dia, mês e ano. E isso tudo aqui que eu acabei de escrever, eu estou falando que é o conteúdo, né, desse tipo que eu nomeei de data com letra maiúscula. Tá? É sintaxe, tá, gente? Eu sei que é chatinho, mas é melhor saber, né, se vocês forem usar, e a gente deve acabar usando, do que não conhecer. Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso comentar esses caras aqui e descomentar esses aqui. Tá?
basicamente não tem nada que eu não pudesse fazer, que eu possa fazer declarando desse jeito, que eu não podia fazer declarando struct data minúsculo aqui. É só que fica mais conveniente. Se é um tipo que eu vou usar ali, eu já coloco um nome só, né? Não preciso ficar colocando a palavrinha struct toda vez. Mas eu vou aproveitar aqui que eu tenho, né, um apontador, o P, que é um apontador para a data, só para fazer uma leve brincadeirinha ali no código, né, para aumentar a nossa compreensão do que está acontecendo. Então, nota que a data de aniversário continua 20, 10, 2010, continua funcionando essa atribuição, nada demais. É só para fechar aqui, tem uma sintaxe específica envolvendo apontadores e o acesso a campos de estruturas, né, dos structs. No caso, o que eu fiz aqui? Olha, então eu tenho aniversário, que foi declarado ali, e eu falei, olha, P, que é um apontador de data, né, é um pointer para data, ele vai receber o endereço dessa variável aniversário. Tá? E daí eu vou atribuir coisas no campo dia, especificamente, tá? Podia ser em outro, mas só para mostrar, eu vou atribuir coisas naquele campo. Como que eu faço isso? O primeiro é o jeito, vamos entender, é o jeito mais direto, o que está acontecendo ali, né? Bem, se P é um apontador, como que eu mexo com o apontador? Se eu quero atribuir coisa para alguém que está apontado por um certo endereço, eu mando resolver, né, eu uso o asterisco para que eu pegue o conteúdo daquele apontador. É isso que eu estou fazendo aqui. Olha. Então, eu estou falando, olha, P, pegue por favor ali, dado o apontador P, pegue por favor o conteúdo dele. Então, eu vou para onde? Eu vou para aniversário, porque afinal P era o endereço de aniversário, né, foi isso que eu atribuí. Então, asterisco P, eu vou lá para aniversário. E daí, como que eu acesso o campo dia? Bem, eu ponho ponto e dia. Tá? E isso funciona. Vocês vão ver que, olha só, aqui eu imprimi 10. Né? De fato, o campo dia mudou de valor ali de 20 para 10. Nada de errado com isso, correta a sintaxe, mas vocês concordam que ela é um pouco carregada? Ela é um pouco feia, e a gente vai usar muito apontador, né? A sintaxe, às vezes, uma sintaxe feia, carregada, atrapalha a leitura. Em particular, essa sintaxe ela é mais carregada ainda porque eu tenho esse parênteses, que eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ele é necessário, porque eu acho que o ponto, tá, que a gente usa aqui tem precedência sobre o asterisco. Isso quer dizer que se eu não colocar o parênteses, ele ia pegar P.dia, ele ia tentar acessar o campo dia de P, e isso ia dar errado, porque P não tem campo dia, né? P não é do tipo data, P é um apontador de data, então quem tem campo dia é aquilo que ele aponta. Então o parênteses está aqui para garantir que primeiro eu sigo o apontador até o lugar que ele aponta, né, até o endereço que ele está apontando, para depois acessar o campo. A boa notícia é que eu não preciso dessa sintaxe feia. Tem uma sintaxe muito mais bonita, que é equivalente, que é essa setinha, né? Um hífen seguido do sinal de maior, faz uma setinha. Quando eu coloco P, pointer dia aqui, eu estou falando numa tacada só. Eu estou dizendo, olha, pega o P, tá? Segue ali o endereço para o qual o endereço que ele aponta e vai para o campo dia dessa coisa que ele aponta. Então, é uma sintaxe especificamente utilizada para apontar estruturas, para apontar structs, né? Porque no struct, em geral, eu quero acessar um campo, não só eu não quero acessar o struct como um todo de uma vez, mas um dos campos dele por vez, né? Esse é o padrão. Então, eu já, numa sintaxe muito mais elegante, eu estou indo direto ali, olha, segue o apontador e já vai naquele struct. Então, aqui eu usei, olha, p.pointerDia para atribuir 15, depois mandei imprimir, e vocês podem ver que funciona, tá? Inclusive, aqui eu não fiz isso, mas eu podia misturar, né? Eu podia colocar aqui, olha, asterisco P, entre parênteses, ponto dia para receber 10 e usar a setinha para imprimir e vice-versa, tá? Totalmente intercambiável. O importante aqui é entender o que está acontecendo e depois usar o que é mais conveniente. A minha recomendação é a setinha, mas saibam que você está lidando ali simultaneamente com seguir um apontador, né? Seguir o endereço que está dentro de um apontador e depois acessar o campo de uma estrutura, de um struct que estava na outra ponta ali, que estava sendo endereçado. Acredito que com isso eu consegui fechar o que eu tinha sentido falta de mostrar um pouquinho mais de detalhes técnicos, um pouquinho mais de código, né, quando a gente passou por esses assuntos.